Deus, o anjo da sua casa de oração, o qual, Pai, o Senhor capacitou para apacentar cada um de nós, meu Deus. Então eu te peço, meu Senhor, que desça do alto, Senhor, uma unção, meu Senhor, de discernimento espiritual sobre a vida dele nesta noite. Deus, capacita ele mais e mais e que ele diminua. Que o vaso, meu Senhor, esteja vazio de si mesmo, para que o Senhor possa enchê-lo, meu Senhor, da sua presença. E tudo que o teu servo for falar dentro da sua palavra, seja revelado através do teu poder. Amigo Espírito Santo, eu peço nessa noite que cada um que aqui se encontra esteja com os ouvidos e a mente cativa à sua palavra. Que nem o roubador de semente vinha tirar uma vírgula sequer da nossa bênção e do galardão desta noite. Aleluia. Pai, que nada venha nos distrair, Deus, e a sua palavra possa penetrar e encontrar em nosso coração terra fértil. Para quando essas boas sementes cair, ela possa germinar 30, 60 e 100 por um. E a gente possa ser semeador também na sua casa. Boa palavra para os nossos irmãos, Senhor. Deus, usa o teu servo, Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. E a igreja com força diz: amém! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais uma vez cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém! O pastor vai começar a falar bem devagarinho, e no decorrer da mensagem, conforme o Senhor quiser, a gente vai botando mais lenha na fogueira. E aí daqui até o final, ou o pastor está sem o restante dos cabelos, ou ele está rouco. Sem demora, abre aí sua Bíblia no segundo livro, ou segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu acho que esse tema eu preguei poucas vezes aqui na igreja, e o Senhor me moveu nesta manhã. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 13. Aqueles que forem achando, vai ficar de pé em reverência ao Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. E aqueles que forem achando, vai se levantando, em reverência não a mim, mas em reverência à palavra. E antes de eu fazer a leitura, eu vou pedir uma coisa aos irmãos que estão com o celular: coloca no silencioso. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 13, que vai dizer assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Pode se assentar, glorificando e exaltando. E quando hoje pela manhã eu acordei cedo literalmente, 6h40 já estava de pé. Desci para orar e perguntei: Senhor, qual é a palavra de hoje? Ainda até brinquei com a missionária na hora do café, que ela pregou ontem, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 7, que diz: se nós permanecemos nele e a palavra permanecer em nós, né, tudo que pedis em oração. Ainda até brinquei com ela que eu iria pregar isso hoje. Só que quando eu peguei minha Bíblia,
o Senhor falou comigo fidelidade. Igreja, quando fala de fidelidade, o que é que vocês imaginam? Quando fala ser fiel a Deus. Quando o pastor pergunta se a igreja é fiel, a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo, sabe qual é? Dízimo e oferta. É verdade. Quando o pastor fala fidelidade, já tem uns que fazem assim, o pastor vai vir falar de dízimo e oferta. Ainda não entrei na palavra não. E como eu estava falando com a missionária, quando a gente fala de fidelidade, é como a gente pegar um fichário. Eu não sei se vocês, aqui na igreja tem um fichário de documentação da igreja. Você abre o fichário, que aqui tem vários compartimentos, que algumas empresas botam janeiro, fevereiro, março. Quando você fala de fidelidade, é a mesma coisa que você pegar um fichário desse, e dentro da fidelidade, você vai conseguir tirar vários assuntos. Mas o que o Senhor falou comigo, e eu vou ler o que significa fidelidade. Fidelidade é o termo como origem no latim de fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem um compromisso com aquilo que assume. Ou seja, cada um aqui assumiu um compromisso com Deus. Quando aceitou, quando levantou a mão, quando foi num culto no lar, um culto na rua, um culto na igreja, que levantou a mão e aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, você assumiu um compromisso com Cristo. Então, se eu assumo um compromisso com alguém, eu sou casado com Rosana. Vamos fazer 11 anos. No dia 24 de setembro de 2011, diante do altar da igreja quadrangular da Vasco da Gama, eu não só disse sim a ela, ainda não entrei na mensagem. Eu disse sim a ela e firmei um compromisso com ela. O pastor, o reverendo Valdemar, ele fez a pergunta: se eu seria fiel a ela na doença, na tristeza, até que a morte o separe. Então, eu assumi um compromisso com ela e com Deus e com ela, de ser fiel. Igreja, será quando eu prego, corta aqui primeiro para depois cortar aí. Enquanto eu estava preparando o sermão, eu estava perguntando a mim mesmo: Senhor, eu sou fiel ao Senhor? Eu tenho sido fiel? Eu tenho assumido o compromisso que eu firmei contigo? Sabe, alguns anos atrás, quando o pastor Adriano ele falou do meu chamado, que eu seria pastor, que eu apacentaria, e eu com a cara lá disse que eu queria. Ali diante do altar do Senhor, eu estava assumindo um compromisso com Deus, de ser fiel a Ele no ministério a qual Ele me chamou. Igreja, e no café hoje pela manhã com a missionária, eu gosto de conversar com ela, a missionária Tati, que sempre sai 2 ou 3 ministrações. Já tem até uma que ela fez uma pergunta a Breno, que eu vou preparar essa ministração para trazer depois para a igreja. E a gente estava lembrando de uma coisa do profeta Amós. Deus fala com o profeta Amós para ir em uma casa de prostituição. Não se escandalize não. E o profeta Amós vai lá. Para quê? Para o profeta Amós tirar de lá de dentro uma mulher para casar. Aí ele traz a mulher e casa com a mulher. Nos dias de hoje, se um homem entra num lugar desse e tira uma mulher para casar, nós com o nosso dedo crítico
Vamos dizer o quê? Todo mundo, até eu. Rapaz, esse cara é maluco, rapaz. Não está vendo que a mulher vai trair ele, porque ela está acostumada a fazer tais coisas. Sabe por quê? O Senhor permite que o profeta Amós vá lá. Ainda não entrei nem na introdução da mensagem. Ele vai lá. E para que Deus faz isso? Para mostrar ao povo de Israel o que? A infidelidade. Ih, chega, engasgou. Engasgou. Peraí, não vai sair não. Que estava mostrando que o povo, eu vou falando no meu popular, que o povo não estava sendo fiel a Deus. Porque não vai sair não, o pastor fica nervoso em casa. Você só precisa botar um na frente. Não, mas não vai sair não, vai engasgar. Se o Senhor estava mostrando através daquela ação, o profeta vai lá, tira ela limpa, deixa toda bonitinha. E a palavra vai dizer que ela volta a praticar as mesmas coisas. Igreja, assim somos nós, sou eu e você. O Senhor nos tira do mundo. Dizemos muitas vezes, Senhor, eu te amo, mas tratamos o Senhor. Não somos fiéis a Ele. E aí, eu disse à missionária que hoje eu ia usar um bocado de elemento dentro da mensagem. Leal. O que é leal? Substantivo que se diz sincero, fiel às regras, que norteiam a honra, que é franco, honesto, reto, que denota responsabilidade com os compromissos assumidos. Ou seja, correto e fiel. E eu estava dizendo à missionária Rosana que eu ia usar o Marley hoje. Cachorrinho da gente. Por que eu ia usar Marley? Marley é um cachorro. Mas se nós deixarmos, o que é que acontece? Marley, ele sai, e aonde a missionária Rosana estiver, ele vai estar. Independente daquilo que a missionária Rosana pode proporcionar a ele. Eu lembro, o ano passado fizemos 12 horas de jejum, dia 1º de janeiro. E 12 horas nós passamos dentro dessa sala aqui. E 12 horas Marley ali colado com ela. Ela deitada no chão e ele ali. Para vocês terem ideia, Marley é um cachorro, mas acabou fazendo jejum junto com a gente. Porque nem para sair de junto da missionária Rosana, ele saiu. Ele estava mostrando o que ali? A lealdade, a fidelidade à dona dele. Igreja, veja bem, Deus é o nosso dono, porque Ele nos resgatou na cruz do Calvário com preço de sangue. Aí, aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, mesmo eu e você não merecendo sendo infiel a Ele, Ele permanece o mesmo. Quem aqui já recebeu uma bênção e sabe que não merecia receber, mas mesmo assim, pela infinita misericórdia do Senhor, Ele abençoou? É desse jeito. Se eu for contar, que às vezes eu olhar assim, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço, sou pecador, mas mesmo assim o Senhor mostra o seu amor
por mim. O Senhor se mostra fiel a mim. Igreja, a fidelidade a Deus, quando nós somos fiéis ao Senhor em todas as áreas, igreja, não adianta, não precisa a gente orar muito não. Não precisa a gente abrir a boca muito não. Quando permanecemos fiel, eu lembro, uma determinada vez, a gente estava passando por uma situação bem difícil, de dinheiro. O gás acaba. Só tinha o dízimo dela dentro do guarda-roupa. Eu confesso, porque senão eu vou ser hipócrita. Eu olhei para aquele dízimo assim, meu gás, meu café, meu feijão gorduroso. E ela olha assim, ela dá um brado de lá, no meu dízimo você não toca. E Jeová está falando. Volta, recua. Igreja, demos um jeito. Não lembro quantos dias depois, ou se foi no mesmo dia, Deus ele envia a providência, muito mais daquilo que tinha lá guardado como dízimo, que ela iria entregar na Santa Ceia. Glória, aleluia. No mesmo dia de tarde. Sabe por quê? Ela mostrou a fidelidade a Deus. Aleluia. Igreja, eu vou entrar na mensagem. Não vai ser vigília, não, vai ser rápido mesmo hoje. Aleluia. Você já parou para imaginar quanta coisa eu e você, a gente está deixando de viver com Deus, porque em algumas coisas não temos sido fiéis a Ele? Como assim, pastor Tiago? Aquela semana de oração que você disse que ia fazer por alguém, você não fez. Olha aí. Você está sendo infiel a Deus. Olha, eu vou aqui também. Aquele propósito que você disse que ia fazer com a irmã, à meia-noite, todos os dias você dormiu. Olha aí, Jesus. Você está sendo infiel a Deus. Todas as vezes que você diz, Senhor, independente do que aconteça na minha vida, eu não vou deixar de ir para o culto. Senti uma dor no dedo mindinho. Parece que a dor tomou o corpo todo. Não, hoje eu não vou não. Quantas vezes você fez um propósito com Deus? Eu me lembro do meu casamento. Senhor, se o Senhor me der aquele emprego, eu confesso, eu digo ao Senhor, eu faço um voto com o Senhor que eu vou, todo mês eu vou dar X valor na sua casa. O Senhor deu um emprego, ainda que dava tempo até de ir em casa tomar um banho, tomar um café e ir para o culto. Eu sei que o Senhor também fez o voto. Entrou o salário, tu gastou o salário todo, não deu nenhum dízimo, não deu nenhuma oferta de amor. Só que aí o Senhor começou a apertar o alicate. E aí perdeu o emprego. Mas Senhor, como é que o Senhor permite? Sim, você foi infiel a Ele. Igreja, a maior luta de Deus com o povo, desde o princípio até os dias de hoje, sabe o que é? É que Deus ele quer a fidelidade, Ele quer, nós lemos aqui, é o ato de ser fiel, de um compromisso, o que Deus queria com o povo desde a criação. Levanta Moisés. O que Deus queria com o povo era um compromisso, era um relacionamento entre povo e Deus. Moisés sobe, passa 40 dias e 40 noites. Chega um determinado momento que o Senhor fala com Moisés: desce, porque o teu povo fez um bezerro de ouro.
povo já começou a mostrar a Deus que não tinha um compromisso com Ele, não tinha a responsabilidade. Muitas vezes assumimos a responsabilidade com Deus, mas deixamos de lado. Ser fiel é ser constante, decidido, perseverante, não mudar, seja em qual for a circunstância, sem sombra de variação. Ser fiel em qualquer situação. Seja com dinheiro, sou fiel a Deus. Estou passando por luta, continuo sendo fiel a Deus. Estou passando por provação, continuo sendo fiel a Deus. Estou passando por perseguição, continuo sendo fiel a Deus. Aleluia, Senhor. Eu me lembro quando eu trabalhava no hotel, eu gostava de subir para o último andar para orar na escada. Sabe o que aconteceu? Todo mundo descobriu que eu estava orando na escada. Virou ponto de dormitório. Todo mundo ia dormir no mesmo lugar onde eu ia orar. Mudei o lugar. Fui para um lugar mais quente, aonde é que tinha o exaustor do restaurante. O que foi que aconteceu? O povo ia para um lugar quente de novo. Eu digo, é brincadeira, Jesus. Aí subia, ia para a cobertura. Aí foram me denunciar o gerente que eu estava na cobertura. O gerente me proíbe de eu ir para a cobertura. Eu digo, eu já sei. Vou sentar na balustrada do Porto da Barra e vou orar ali. Agora eu quero ver se ele vai me proibir de orar. Aí eu disse, não, senhor, é muita afronta. Eu vou voltar para o lugar onde eu estava orando. Senhor, agora não permita que ninguém suba. Sabe o que foi que aconteceu? O meu gerente subia para ver o que eu estava fazendo. Quando ele via eu de joelho dobrado, ele mesmo não permitia que o povo subia. Porque ele dizia, eu vou dormir aqui, não quero zoada. Ele subia para dormir. E eu de joelho. Eu digo, obrigado, Senhor. Porque eu assumi com Deus um compromisso de orar. No meu intervalo eu poderia fazer várias coisas, mas eu subia para orar. Eu assumi um compromisso, eu assumi uma responsabilidade, eu assumi uma fidelidade com Ele. Igreja, ser fiel a Deus não é só nos dízimos, nas ofertas não, mas é em tudo o que a gente faz. Muitas vezes, o que Deus lhe deu para comer, você murmura, você está sendo infiel a Ele, porque foi Ele que lhe deu. É verdade, Deus. Aí, a fidelidade de Deus é incomparável, porque mesmo que nós viremos as costas para Ele, Ele permanece a mesma coisa. Deus é imutável. Deus, Ele não pode mudar a sua essência. Ele não pode mudar o que Ele é. Ele continua sendo a mesma coisa de eternidade em eternidade, desde a fundação do mundo. Quando Ele diz em Isaías 43, versículo 13, antes que houvesse dia, eu sou. Deus, Ele está dizendo, ei, eu sou o soberano, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou a mesma coisa. De Gênesis a Apocalipse, eu não mudei. E no ano de 2022, Deus, Ele continua sendo a mesma pessoa, para mim e para você. Igreja, fidelidade é um compromisso. Aí eu pergunto à igreja, como é que está o seu compromisso, a sua relação com Deus? Como é que está a sua aliança com Deus? A minha aliança está aqui, eu preciso levar ela para polir, está embaçada.
Ou então fazer outra porque o dedo já cresceu em volta da aliança. 10 anos de casado, né, filho? Tem alguns quilos a mais. Tá difícil de sair. Temos uma aliança. Fizemos uma aliança com Ele. Quando um noivo, ele leva o anel para sua noiva, ele está afirmando um compromisso. Hoje a gente não vê mais isso. Mas na época de meus pais, na época de meu pai, o noivo tinha que levar, não era aquele anel de queimado não, anel bom. Firmando um compromisso diante da família, que ele estava assumindo um compromisso com aquela jovem, com aquela moça, com aquela menina. Quando nós fazemos uma aliança, nós estamos assumindo um compromisso, uma fidelidade com Deus. Ou seja, Deus ele não aceita que eu e você se venda, troque ele, fique em cima do muro. Quando as coisas estão bem, eu paro de buscar a Deus. Quando as coisas estão ruins, eu vou lá, vou pedir oração ao pastor, a missionária Rosana, a missionária Tati. Vou chamar os 3 para fazer campanha de propósito de oração no monte. Vamos fazer vigília. Igreja, Deus ele quer, independente da situação a qual eu e você estamos passando ou vivendo, temos que permanecer a mesma coisa, sem sombra de variação. Eu amo o ministério do apóstolo Paulo, que ele passa de perseguidor a perseguido. Mas em momento nenhum você vai ver, em todas as cartas que Paulo escreveu, Paulo com alguma sombra de variação da intimidade dele com o Pai. Tanto que ele vai escrever em Filipenses, ele vai dizer: eu aprendi a ser grato em todas as coisas, na escassez, na bonança, na fartura. Ele está dizendo: ei, tudo que eu estou passando não muda o meu compromisso, a minha relação com Deus. Aleluia. Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo um servo dele. Aleluia. Igreja, se assumimos uma fidelidade com Ele, temos que levar até o final. Amém, Jesus. Sabe, quando você tem aquela amizade, aquele amigo que você olha assim e diz: rapaz, ó, hoje em dia é mais difícil você ver isso. Eu estou contigo no abro. O que der para você, der para mim. Tem, mas está raro. Eu tenho um, graças a Deus, um não, 2. Amém, Jesus. Fidelidade é compromisso. Fidelidade é uma expressão de amor. Quando você é fiel a uma pessoa, independente do que ela está passando, independente do que aconteceu, independente do que está apontando, você está demonstrando àquela pessoa que, independente de tudo, você tem mais do que um carinho ou uma amizade. Você está demonstrando a ela que você tem amor, que você é leal a ela, que você demonstra a lealdade. Eu estava falando com a missionária, temos moradores de rua que tem cachorro. Vá chegar junto de um morador de rua desse que tem cachorro. O cara nem levanta, o cachorro já vem todo arrupiado ali, ó, rosnando. Se você chegar mais de junto, vai ter que ir para a UPA mordido. Porque o cachorro está dizendo ali: ei, eu sou leal a ele, você não pode encostar nele. Se ele não permitir que você chegue, você não pode encostar nele, porque eu estou aqui fazendo uma expressão de lealdade, de amor para aquele que está comigo. E muitas vezes esses moradores de rua não tem nem o que dar de comer ao cachorro. Mesmo assim o cachorro está ali, às vezes seco, magro, mas ele permanece fiel. Pastor, por que o senhor estava falando um tanto de cachorro? Para demonstrar que é um ser irracional,
que não tem juízo, não é um ser pensante, mas ele tem algo que muitas vezes falta na gente. Breno escolheu Marley. Sabia que o cachorro é de Breno? O cachorro é dele. Mas ele decidiu ser leal a Rosana. Quando a Rosana sai, que eu estou em casa, se eu deixar a porta aberta, o dia todo ele passa sentado onde a irmã está sentada ali. Ele passa o dia todo sentado olhando para lá. Terça-feira, ela subiu lá de baixo. Ele já estava com as orelhinhas aqui em pé assim, ó, ligado nela, só esperando ela. Ele já sabia que era ela. Sabe o que é isso? Deus está falando com a gente e a gente não está ouvindo a voz do nosso Senhor. Porque já deixamos as coisas igual o profeta Eli. O profeta Eli Deus chama Samuel. Aí Samuel vai lá. Meu senhor, o senhor me chama? Não, menino, vá dormir. O senhor chama a segunda vez, Samuel vai lá. Oi, meu senhor. Não lhe chamei não, Samuel, vá dormir. Deus chama a terceira vez, Samuel vai lá de novo. Aí ele entende. Rapaz, Deus está falando com ele. Sabe, a Bíblia não relata, mas a nossa cabeça pensante, naquele momento ali estava dizendo, rapaz, Deus ele não quer mais falar comigo. Para ele estar falando com um jovem. Só que ele não se preocupa. Se eu não estou ouvindo ao Senhor, eu tenho que voltar ao que era antes. Aí, Deus ele faz uma coisa com ele. Ele diz, olha, eu prometi à casa do seu pai que o sacerdócio nunca sairia da sua casa. Mas longe de mim tal coisa. Sabe por quê? Ele foi infiel a Deus. Ele honrou os seus filhos, mas não honrou a Deus. E muitas vezes a gente está honrando. A gente tem que honrar os homens sim, mas primeiro a gente tem que honrar o nosso Senhor. A fidelidade é incondicional. Sabe o que é incondicional? Não tem condições. Ou seja, não tem parênteses, não tem múltipla escolha. É aquilo ali e acabou. A fidelidade a Deus. Não há espaço para a gente fazer outras coisas que desagradam a Deus. Por isso quando eu falo em infidelidade, consegui falar, missionário? Infidelidade, já engasguei de novo, misericórdia. Quando somos infiéis, a gente muitas vezes é infiel a Deus, porque dizemos que, Senhor, hoje eu vou jejuar o dia todo. Mas aí não aguenta ver a vizinha fazer aquele cafezinho gostoso da hora, e bate aquela larica da fome, a lombriga começa a mexer. O Senhor sabe de todas as coisas. Igual no culto que a gente foi de aniversário. Preguei, fui o primeiro a pregar, depois pregou o pastor Rafael. Quando acabou o culto, a diaconisa, Senhor, muito obrigado, entrego o meu jejum, amém. Eu olhei assim, misericórdia. A oração foi mais rápida do que a oração de Eliseu lá no monte. Misericórdia, Jesus. Foi tão rápida a oração da menina. Que bagulho é isso aí, rapaz? Não entendi nada agora. Você vê, a gente, muitas vezes, eu vou fazer uma campanha de oração aqui na igreja, não vai ter palavra não, só oração. Você vai dobrar o joelho aí. Quem não aguentar ficar de joelho, se joga no chão. Quem não aguentar mais, fica em pé, mas vai ser oração. Só oração, oração, oração. Eu sei que vai vir um gato pingado, missionária.
Pastor, mas o senhor está profetizando? Não. Por quê? Eu estou profetizando caos? Não, porque eu sei que nesse momento nós somos infiéis a Deus. Somos infiéis a Ele, porque a nossa fidelidade tem que ser incondicional. E muitas vezes a gente abre colunas, abre brechas. Aí, eu amo essa palavra. Eu não vou ler não, mas vou dar só para vocês, depois em casa meditarem. Esther 4:13 ao 17. Esther foi um exemplo de fidelidade incondicional, embora ela tenha estado por um tempo, talvez ainda não estivesse entendido o propósito de Deus para a sua vida, mas ela assim que foi aberta ao entendimento, logo se posicionou, sendo fiel a qualquer situação. E vou trazer a história para vocês. Aí a rainha Esther, ela foi escolhida para ser esposa de que rei, missionária? Qual foi o rei? Esqueci o nome dele. Assuero. Esther foi escolhida. Só que Mardoqueu, o Mordecai, chega para Esther dizendo: olha, estão tramando contra o nosso povo, contra o judeu. Quando Esther, ela sabe o que é que a rainha Esther faz, ela propõe um jejum com toda a nação. E aí, ainda ela vai mais, ela vai querer ir até o rei. E naquela época, a mulher ela não poderia se apresentar ao rei se ela não fosse chamada. Sem a permissão do rei, ela se coloca no pátio. Ali ela fica de quebrada ali esperando o rei passar. Aí o rei passa, avista ela e chama. Chama ela e pergunta a ela, fala com ela. Aí ele faz a proposta. O que ela quisesse, ele daria a ela. Era a deixa que ela precisava para colocar. Esther, ela sabia que se o rei não desse a permissão, o pescoço dela estava em jogo e ela morreria. Mas o amor incondicional, a fidelidade ao seu povo, a fidelidade ao seu Deus, ela coloca a vida dela em jogo para salvar uma nação. E muitas vezes não colocamos esse amor incondicional, a expressão de amor. Não nos colocamos na brecha por alguém ou por uma pessoa. Colocamos pelos nossos familiares, e olha lá. Se for aquele familiar que dá trabalho, não. Igreja. Deus, Ele quer que a sua igreja ela seja fiel a Ele em todas as situações. Mas, pastor, o senhor está falando de fidelidade. Agora, se eu disser a você que fidelidade é um dom do Espírito Santo, pastor, me prove aí. Gálatas 5:22 vai dizer, sabe o que? Aqui, ó, Gálatas 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, é o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. É frutos do Espírito. Ou seja,
se eu tenho o Espírito Santo em minha vida, eu tenho que ter fidelidade. E se eu não tenho, eu tenho que pedir a Deus: Senhor, me dá o fruto do Espírito. Porque a gente só lembra o fruto do Espírito: domínio próprio, amor. Mas fidelidade esquece. A maior luta de Deus ainda hoje com o povo no século 21 é a infidelidade dele, do povo, com o Senhor. E eu quero encerrar com o Salmo 119. É o povo que estava desacostumado ao pastor vir com um bocado de versículo. Aí o pastor hoje vem, faz a Bíblia toda. Glória a Deus. 119. Salmo de Asaf a Deus. Salmo de Alas. A excelência da palavra. Versículo de número 30. Vai dizer: escolhi o caminho. Alguns vai dizer da verdade. Na tradução que eu estou usando aqui, vai dizer: escolhi o caminho da fidelidade diante de mim, pus as tuas ordenanças. Ou seja, aqui o salmista está dizendo: escolhi o caminho da fidelidade, escolhi o caminho de ser fiel e pus diante de mim as suas ordens, as suas leis, a sua vontade. Ele está dizendo: Senhor, eu quero andar no caminho de fidelidade, eu quero andar no caminho da sua lei. Aleluia a Deus. O que é que o Senhor fala a Josué? Josué, medita nesta palavra de dia e de noite. Sabe para quê? Para ele ser fiel a Deus em todas as coisas. Estava falando com a missionária Moisés. Ele chega diante do povo, com a irmã Rosa também ontem. Ele chega diante do povo: olha, eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Coloco diante de vocês vida e morte. Mas eu digo a vocês que escolham a vida, para que tudo o que fizeres vá bem. Josué, sucessor dele, vai dizer: olha, chama também no final do seu ministério. Olha, escolhe hoje a qual Deus vocês querem seguir. Se é o Deus dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, dos seus antepassados, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele está colocando ali a fidelidade a Deus. Aleluia. Você vê o que é que a infidelidade faz nas nossas vidas. Moisés era ou não era para entrar na terra prometida? Aí Deus fala com Moisés: Moisés, vira a rocha. Moisés vai lá, dá uma pancada na rocha e fere. Beleza, tá tranquilo. Nota 10 para Moisés. Só que da segunda vez Deus vai dizer a Moisés: Moisés, fale a rocha. Aí o povo perturba Moisés. Moisés dá outra cacetada. Aí Deus faz ele subir no monte, vê a terra prometida de longe e morre. Por quê? Porque ele não foi fiel naquilo que Deus mandou ele fazer. Moisés, você vai ver de longe, você é meu servo, eu vou trazer você para mim. Mas botar o pé lá você não vai por causa da sua infidelidade, porque você era para ser fiel à minha palavra, aquilo que eu disse a você. E a gente está deixando de viver as promessas de Deus. A gente está no ano apostólico vivendo as promessas. E a gente não está vivendo as promessas porque a gente está sendo infiel a Ele. Deus está falando com a sua igreja: não faça. E a gente vai e faz. Deus está falando: não diga. A gente vai e diz. Aleluia, Senhor. Eu estou pedindo a Deus: Senhor, eu não quero pregar mais assim não, porque eu não prego cajado não. Eu não sou pastor de cajado não. Poderoso é o Senhor. Mas quando Ele quer, tem que ser. Igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Sabe o que é isso? Há algo separado
para a gente, que vocês não pensam, que vocês não imaginam. O Senhor vai dizer: aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. E por que a gente não está vivendo aquilo que Deus tem preparado? Porque não estamos sendo fiéis totalmente a Ele. Ananias e Safira. É a última história que eu conto no missionário. Ananias e Safira. Está vendo o povo todo ir lá dizimar do que está vendendo. Só que ninguém mandou Ananias e Safira vender porcaria nenhuma. Mas eles viram: não, eu vou vender, eu vou lá, eu vou deitar no pé do apóstolo Pedro. Só que no meio do caminho, estava tudo beleza, eles estavam sendo fiéis. Rapaz, eu estou me lembrando daquela situação. Depois eu falo. No meio do caminho, Satanás entra na jogada, coloca no coração de Ananias e Safira o quê? Para eles mentirem o valor de que foi vendido o terreno. Tira uma parte para eles. Só que chega lá, Deus ainda dá, sabe o que, igreja? A chance de se redimir do erro. É verdade, Senhor. A Safira chega, na cara de pau dela, Pedro pergunta. Primeiro foi Ananias, depois Ananias capota, morre, leva. Aí vai ela, trazendo para tu minhas palavras. Safira, vem cá, minha filha. É esse valor mesmo? É essa quantia? Ou tem algo a mais escondido aí? Vem cá, fale aqui com o seu pastor. Não, é isso aí mesmo que tem. É? Ó, tá ali vindo aqueles que levaram o seu marido. E aí o que é que acontece? Já estou terminando. O que é que acontece? Ela morre no mesmo lugar. Por quê? Porque mentiu ao Espírito Santo. Foi infiel. Só que a gente não está morrendo fisicamente, não. A gente está morrendo espiritualmente. Igreja, quem esteve aqui na terça-feira viu um pastor Tiago totalmente diferente. Precisa acordar. Precisa acordar porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele vai buscar a sua igreja que permaneceu fiel até o fim. Amém, igreja? Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor.